João ele vem falando. E eu escolhi nesta noite, através do Espírito Santo, o versículo 11 ao 18 para fazer um comentário. E esse comentário começa dizendo assim: a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Olha o que ele fala. Olha, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Por quê? Porque é o segundo mandamento. E é uma mensagem que, quando ele começa a escrever a primeira epístola, lá no capítulo 1, logo no 1, ele já começa já explanando sobre isso, sobre o amor. E Jesus, ele vai falar uma coisa que sobrepõe tudo que nós conhecemos como servir a Deus. Antes de Jesus, o ser humano, ele conhecia a Deus através dos profetas, através dos pergaminhos da lei. Eles conheciam a Deus assim. Então, existia a lei e os profetas. A lei, ela ensinava a obedecer a Deus e punia aqueles que não obedeciam. E os profetas alertavam, mostravam a vontade de Deus ao seu povo. Então, havia dois segmentos de comunicação entre Deus e o homem. Havia dois segmentos: a lei e os profetas. Então, Jesus disse certa feita sobre os mandamentos. Deus deu 10 mandamentos da lei. 10 mandamentos que o povo de Israel tinha que seguir à risca. Mas Jesus, ele resumiu esses 10 mandamentos, essas 10 ordenanças de Deus, em duas. A primeira era amar Deus sobre toda a tua força e sobre todo o teu entendimento. Eu gosto sempre de lembrar o que é amar Deus sobre toda a força. As pessoas acham que força é botar força, é ser forte, de levantar alguma coisa, de erguer alguma coisa. Mas a força que está se referindo às Escrituras, quando Jesus disse a respeito de amarás o Senhor teu Deus sobre toda a tua força, ele está dizendo que você se esforça ao extremo para não desobedecer a Deus por amor. Você resiste tudo que a carne pede, tudo que o mundo lhe obriga a fazer, por amor a Deus, para que você não faça coisas que desagradem a Ele. E amarás o Senhor teu Deus sobre todo o teu entendimento, ou seja, raciocínio. A gente tem que entender que não existe outra maneira de ser salvo, não existe outra maneira de viver, se não for através do amor divino. Deus, ele nos colocou em posições de livre-arbítrio, mas a gente precisa ter esse amor completo, perfeito, agradável a Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza divina e amar Ele, porque nós entendemos o seguinte: sem Deus não há amor no meu coração. Quando nós entendemos, raciocinamos, nós entendemos que Deus foi quem nos amou primeiro. Então, Jesus resume isso. E nesses ensinamentos de Jesus, Jesus falou assim: e o segundo maior mandamento é amarás o teu próximo como a você. Ou seja, o amor que você tem por você, você tem que mostrar também para com o seu próximo. Você tem que mostrar para com o seu irmão. Então Jesus disse que sobre esses 2 mandamentos está toda a lei, ou seja, todas as ordenanças da lei, e está todos os profetas, ou seja, as ordens de Deus e as previsões de Deus. Esses 2 mandamentos aí, ele está sobre eles, ou seja, é maior do que tudo isso, é maior do que a lei e é maior do que as profecias. É maior. O amor é maior do que tudo. Paulo também vai ressaltar, dizer que ainda que eu profetizasse, ainda que eu falasse, ainda que eu desse o meu corpo, e eu não tivesse o amor, não valeria de nada. Então João, ele está trazendo para o ser humano que quer ser salvo, para o ser humano que quer encontrar a Deus, que quer ser de Deus, que quer viver para Deus, que ele só precisa primeiramente amar. A primeira coisa é amar. A primeira coisa que ele está se referindo aqui é isso. Ele diz, olha, ele fala uma coisa bem clara, ele diz
A mensagem que vocês ouviram desde o princípio, ou seja, lá no passado, quando vocês começaram a caminhar, quando vocês ouviram, a primeira mensagem foi que Deus amou vocês. A primeira mensagem que você ouviu foi o amor. Quer ver uma coisa? É tão sério isso que a gente, quando vai evangelizar, a gente fala, Jesus te ama. Nós usamos essa falácia, nós usamos esse texto, porque Deus amou o mundo. Então, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio foi o quê? Que Deus ama. A mensagem foi o amor. Então, todas as mensagens pregadas, todas as mensagens ensinadas, todas as mensagens expostas dentro de um culto, implantada na mente das pessoas, ela não vale de nada se o amor não existir. Ela não vale de nada se eu não conseguir amar, se não dentro do meu coração não houver esse amor. E no versículo 2, olha o que ele diz, no versículo 12, ele diz, não seja como Caim. Quem lembra de Caim? Caim, ele era filho de quem? De Adão e de Eva. Tem gente que diz que era filho da serpente, não lê a Bíblia. Está lá em Gênesis capítulo 4, quem era o pai de Caim? Adão, que deitou com Eva e ela engravidou e teve Caim. E depois Abel, Eva, mas Adão tinha 2 filhos, ou seja, olha, filho do mesmo pai, da mesma mãe, concedido com permissão do mesmo Deus, e que servia ao mesmo Deus. Era 2 irmãos, pessoas iguais, pessoas com o mesmo sangue, pessoas que foram geradas no mesmo útero, no mesmo ventre, pessoas que foram amadas pelas mesmas pessoas. Mas o texto é bem claro, diz assim, não seja como Caim, que pertencia a quem? O maligno. Ele foi gerado por quem? Por Adão, era filho de Deus, mas pertencente a quem? Ao maligno. Agora, o que faz esse texto nos mostrar que Caim pertencia ao maligno? Por quê? Porque a essência de Deus é o quê? Amor. E a essência do maligno é o quê? O ódio. Ou seja, quando eu, ao invés de ter amor no meu coração, eu prefiro colocar o ódio, então eu estou dizendo que eu sou pertencente a quem? Ao maligno. Quando eu deixo de viver na verdade para viver na mentira, eu sou pertencente a quem? A escolha é minha, a lei do livre-arbítrio. Então, eu escolho, por isso que ele diz, não seja, ele está dando um conselho, não sejam como Caim, que matou o seu próprio irmão. Não seja como Caim, que foi homicida desde o princípio. Não seja igual a Caim, que Deus dando conselho a ele para não fazer, e ele resolveu ouvir a voz do maligno. Deus disse, olha, porque anda com raiva, porque teu coração está assim, o pecado está na porta, a maldade está aí. Tira esse ódio do coração, essa inveja, essa raiva do teu irmão, e faz o que é certo, e tu serás aceito, ou seja, amado como ele é. Tu também terá a mesma porção. Mas a escolha é de Deus ou a escolha é nossa? A escolha é nossa. A escolha é da gente. Nós escolhemos amar ou não. Nós escolhemos ser bom ou não. Nós escolhemos Deus ou não. Nós é que fazemos nossas escolhas. E as pessoas precisam aprender que a Bíblia, quando ela traz uma mensagem dessa, através do apóstolo João, ela está nos vacinando para tempos vindouros. Por quê? Porque o maligno ele vai plantar no meio da gente o ódio. Mas qual é o antídoto do ódio? O amor. Qual é a vacina contra o ódio? O amor. Quando o amor habita em mim, então não tem lugar para ódio, não tem lugar para desavença, não tem lugar para diferenças, não tem lugar para esse tipo de sentimento perverso. E ele vai concluir dizendo, não seja como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era o quê? Mal. E o que o seu irmão fazia era o quê? Era bom, não é isso? O que Caim fazia era o quê? Jesus disse assim,
Conhecereis a árvore pelo fruto. Quando o fruto é bom, a árvore é o quê? Boa. O coração de Caim era perverso, era mau. O coração de Caim era ruim, tinha ódio, mas o coração de Abel era bom. E como é que se refletia isso? Diz pelo que ele fazia. Eram as obras de Caim e as obras de Abel que havia diferenças. A obra de Abel era de amor, mas a de Caim era de mal, era de ódio. Então, isso aí, ó, o que acontece? Nós temos no nosso corpo, nessas três vidas que nós temos, que é a vida do corpo, a vida da alma e a vida do espírito. Nós temos três vidas. Nós não temos uma vida, temos três. Nós temos uma vida no corpo, temos uma vida na alma e temos uma vida no espírito. E essas três vidas que nós temos, nós escolhemos qual delas queremos viver. Se é a vida da satisfação carnal, que leva a gente ao abismo, se é a vida da satisfação da alma, que leva a gente ao sentimento e opressão, ou se é a vida do Espírito, que nos mostra o caminho do amor. Nós escolhemos que vida nós queremos dar prioridade, que vida nós queremos viver intensamente, que vida nós queremos expor para as pessoas. E essa vida que nós vivemos é quem vai mostrar para quem está ao nosso redor qual fruto que nós damos. Se eu vivo na vida carnal, os meus frutos são carnais. Se eu vivo numa vida almática, eu sou uma pessoa melancolosa, indecisa, inconstante. Mas se eu vivo uma vida do Espírito, eu tenho em mim os frutos do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é amor. É manifesto em mim. As pessoas vão olhar e vão ver a essência do amor em minha pessoa. Por isso que João faz a comparação entre Caim e Abel. O que Caim fazia era ruim. As obras de Caim não prestavam. As obras era notório, era visto, estava na cara. Mas as de Abel era boa. E isso causou um ódio, uma inveja, uma raiva. Porque Deus deu a ele o caminho. Se você amar também, se você fazer também, se você agir como seu irmão, você será aceito como seu irmão. Mas se você continuar na maldade, olha, o pecado está na porta. Você vai se desgraçar. E nós entendemos que nós precisamos ter em nós essa essência amorosa. Por isso João, em poucos versículos, ele explica. E ninguém mais para falar do amor como João, porque João viveu o amor com Cristo, estava com Cristo. E ele vai dizer no versículo 13: meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Espera aí. O que foi que Abel fez para Caim odiar Abel? Fez? Foi bom. Foi amoroso. E quando você tem a essência da bondade, do amor em você, o mundo que é igual a Caim lhe odeia. O mundo quer matar você, o mundo tem ódio de você. O mundo lhe persegue, porque cria inveja da sua vida, do brilho que você tem. Cria raiva do brilho que você tem. Incomoda como incomodava Abel. Por quê? Como incomodava, Caim. Porque Abel manifestava o amor divino. Tudo de Abel era lindo, tudo de Abel era bem feito, tudo de Abel era agradável a Deus, porque dentro do coração de Abel revelava uma essência de amor a Deus e para com o seu próximo. Então, isso criava o ódio. É por isso que João diz: meus irmãos, não se estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da onde? Da morte para a vida. E sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, está ainda o quê? Quem não ama está ainda o quê? Morto.
Quem não ama está ainda morto. Olha que interessante. Esse texto é tão interessante que ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para o quê? Para a vida. Nós passamos da morte para a vida. Ou seja, quem está em Cristo Jesus é vivo. Quem conseguiu alcançar o amor de Cristo dentro de si é vivo. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A gente estava morto, mas o morto em que vida? No da carne, no da alma ou no do espírito? Estava morto no do espírito, ou seja, vivia como corpo e alma, mas o espírito estava morto. Mas nós passamos da onde? Da morte espiritual para o quê? Para a vida, através do amor de quem? De Deus, que foi colocado dentro da gente. E agora nós estamos vivos com Cristo. E como eu mostro a minha vida, como eu mostro que eu sou vivo, como eu manifesto essa vida para que seja notória aos demais, para que as pessoas vejam que eu tenho vida, mostrando os frutos da vida que eu tenho com Cristo. E qual é o fruto que é dado pelo Espírito para que as pessoas vejam como Caim viu em Abel? O amor. O amor, quando eu tenho, ele está ali, ó, ele está me dando um sinal, ele me marca, ele cria um outdoor de Deus em mim. Quem passa, vê logo estampado na minha face. Quem passa, vê logo estampado. Quando as pessoas chegam perto de você, elas reconhecem que você é uma pessoa cheia de amor de Deus. E não de palavras, e não só de falar, não. As pessoas veem você. Veem você. Versículo 15. Quem odeia o seu irmão é assassino. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Quem foi o assassino da Bíblia? O primeiro assassino? Caim. Odiou quem? O irmão. Caim, assassino do irmão, odiou o irmão. O que foi que o irmão fez com ele? Nada. O irmão não fez nada de errado. O irmão só amou a Deus. Então, quem mata o seu irmão é Como é que a gente mata o nosso irmão? O que é que Caim não tinha dentro do seu coração? Amor. Ele tinha o que do irmão? Inveja, raiva, ódio. A gente mata o irmão quando nós não amamos o nosso irmão. O nosso ódio mata o nosso irmão, prejudica o nosso irmão. A gente não consegue ajudá-lo, a gente não consegue progredir com ele, pelo contrário, nós arrastamos ele para baixo. E quando nós somos pessoas que amamos uns aos outros, e não da boca para fora, mas na prática, a gente dá vida em vez de morte. A gente dá vida ao invés de matar. Aí ele falou assim, versículo 16, diz assim: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar nossa vida pelos nossos o quê? Cristo deu o quê? A vida por nós. Cristo deu a vida por nós. Cristo deu uma prova de amor. Não é que você vai morrer pela pessoa. É você mostrar para ela que você o ama, dando a sua própria vida, ou seja, servindo. Você se sacrificando pela próxima pessoa que está do seu lado, pelo seu próximo. Isso aí é o que ele está dizendo.
Como Cristo deu, nós também devemos dar. Como Cristo amou, nós também devemos amar. Isso é ser um cristão de verdade. Isso é ter a essência de Deus dentro da gente. Isso é viver na vontade de Deus, que é viver no amor. E sempre eu gosto de parar um pouquinho para fazer uns comentários. E hoje nós temos uma igreja decadente no mundo inteiro, porque a Bíblia diz assim: no final dos tempos, o amor de muitos por multiplicar-se o quê? A iniquidade, ou seja, a maldade. Caim era o quê? Mal. Ou vamos fazer uma tradução aqui. Por se multiplicar-se a herança de Caim, está vendo? O amor de muitos esfriaria. E a gente vê hoje, dentro da igreja de Deus, a igreja instituída por Jesus, o poder de Deus, o próprio Deus, não está presente mais porque a igreja não ama. E Deus é amor. Se o amor de Deus não está no coração de quem congrega, então a igreja não ama, não é uma igreja de Deus, não está presente. Porque assim, olha, vamos fazer uma comparação. Deus, ele para estar presente dentro de uma igreja, ele precisa estar no coração de cada pessoa que compõe a igreja. Porque somos o quê? Membro de um corpo. Se Deus só está presente em um dedo, ele está presente no corpo todo ou só no dedo? Só no dedo. Se Deus só está presente, olha, em uma mão, então Deus só está presente aonde? Na mão. Mas se Deus está presente em todos os órgãos do corpo, ou seja, o corpo é Deus. É Deus presente através do corpo inteiro. Olha a diferença. Se eu pegar esse controle aqui, está na minha mão, não é isso? Na minha mão. Então alguém vai ver e dizer, o controle está na mão do pastor. Mas se eu for o controle, vamos dizer que o controle está na minha mão, ou que eu sou o controle? Que eu sou o controle. É o que acontece. Se Deus está aqui só numa mão, vamos dizer, Deus está na mão daquela pessoa. Mas se o corpo todo, Deus está no corpo todo, vão dizer, aquele corpo é Deus. Deus está ali naquele corpo todo. Então, a igreja hoje, falta Deus porque falta amor. Porque a essência de Deus não está mais totalmente na igreja. Pelo contrário, é minoria. É minoria. Ela representa uma pequena parte do corpo de Cristo. E não a maioria. Então, a gente vê mais trevas no meio do corpo do que a luz de Deus. Nós vemos mais o ódio no meio do corpo, a inveja, os frutos de Caim do que os frutos de Abel. É isso que a gente vê. Por quê? Porque as pessoas deixaram de viver o que João ensinou através de Jesus. A essência do amor. E uma igreja que não tem isso é uma igreja morta, é uma igreja fria. E as pessoas têm a ideia de que igreja quente, fervorosa, é uma igreja que canta, que pula, que fala em línguas, que roda. Não! A igreja, ela fervorosa, é a igreja que ama. É a igreja que abraça Cristo, é a igreja que vive intensamente os frutos do Espírito, e o maior deles é o amor. E isso está faltando no meio da igreja. Está faltando empenho para amar. Quer ver um exemplo? A gente diz assim, gente, tem um irmão doente, bora orar pelo irmão. Sabe quantas pessoas oram pelo irmão? A minoria. A minoria ora pelo irmão. Vamos visitar a irmã fulana que está doente, impossibilitada de vir à igreja. Vamos lá orar por ela, vamos fazer um culto na casa dela. Quem pode ir? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou assado, eu vou assim. Mas na hora que abre a boca diz eu amo. Da boca, por quê? Os frutos não são de amor. A boca fala, mas os frutos não correspondem.
A árvore se conhece pelo fruto. E aí, João vai dizer assim no versículo 17: se alguém é rico, se alguém é o quê? Rico, e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Ou seja, se alguém tem condições de ajudar alguém e sabe que o irmão está precisando de ajuda, e ela, ao invés de ajudar, ela se retrai. Isso não está falando só financeiramente, está falando de todas as áreas. Na oração ao pão. Da oração ao pão. E ela se retrai. Como ela pode dizer que ela ama a Deus se ela não ama o irmão dela? Se ela não ama a pessoa que ela deveria amar. Ou seja, ela tem os frutos de Caim, não de Abel. Dentro dela não tem o amor. Então, amor não é da boca para fora. Amor é mostrando gestos de amor. É provando que ama com atitudes. Não pode ficar da boca. Se eu disser que eu amo a Deus, e como é que eu provo que eu amo a Deus? Qual é a prova que eu amo a Deus? É eu tendo Deus só para mim? Não, porque o amor não é egoísta. É eu mostrando em função do meu irmão. Jesus chamou o jovem rico e disse isso. Jesus chegou para o jovem rico. Quando o jovem rico procurou Jesus: bom mestre, bom mestre, o que devo eu fazer para ganhar a vida eterna? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Em outras palavras: ama o teu próximo. Tu conhece os mandamentos? Está lá. Eu já faço isso, eu já obedeço a lei, eu já faço tudo o que a lei manda, eu cumpro ele assim, assim, assado, desde quando era pequenininho. Aí Jesus: falta uma coisa em tu ainda. Tu queres ser perfeito aí, tu queres entrar na vida, tu quer ser salvo, quer ser meu discípulo, tu quer andar comigo, tu quer ter minha admiração? Vende o que tu tem aí e dá aos pobres. Ou seja, ama eles ali, aqueles coitados que estão morrendo de fome. Foi o que João quis dizer. Se você é rico e você vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Tu diz que ama a Deus, tu diz que segue a lei, tu diz que é crente, tu diz que é cheio de Deus, e agora? Tu não está vendo esses pobres coitados morrendo de fome, não? Jesus quis dizer: você não está vendo, não? Vende lá e dá a eles aí, e terás um tesouro comigo. Vai lá, vende. Ele sai o quê? Triste. Cadê a prova do amor de Deus? Jesus disse que dificilmente um rico entraria onde? Ele não disse que era impossível, ele disse que dificilmente um rico entraria no reino de Deus. Ou seja, o amante das posses, o que é egoísta, que só pensa em si, que diz que ama, mas não prova que ama, que diz que ama, mas maltrata o seu irmão, que diz que ama, mas tem ódio do seu irmão, tem inveja do seu irmão, que diz que ama, mas disputa o cargo com o seu irmão, que diz que ama, mas ofende o seu irmão, que prejudica seu irmão, vê com fome e não ajuda, vê sem roupa e não dá roupa, vê preso e não visita. Jesus disse certa feita: olha, eu tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, tive doente e tu fosse me visitar, tive preso, tu foi lá cuidar de mim. Qual foi o dia, Senhor, que nós fizemos isso para ti, que tu teve doente, que tu teve isso, que tu teve aquilo? Jesus gritou: toda vez que tu fizeste por um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Ou seja, foi uma prova de amor que tu me deste. Tu provou que tu me ama fazendo por eles. Mas teve gente que disse assim, Jesus disse: tive fome e não me deste, tive sede, também não me deste, tive enfermo e não cuidaste, tive preso e não me visitaste. Qual foi o dia, Senhor? Toda vez que você negou, não fez, deixou de ajudar um daqueles pequeninos, foi a mim que você negaste. Olha que Jesus está dizendo, que a prova de amor é quando nós agimos em função desse amor. É quando nós mostramos
o nosso amor através dos gestos, das ações. E ele vai concluir no versículo 18: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras, de conversas. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de quê? De ações. O amor verdadeiro se mostra por meio de ações. É isso que nós temos que aprender. Uma igreja forte, uma igreja santa, uma igreja amorosa, é uma igreja que ama. É uma igreja que tem um amor incondicional. É uma igreja que ela não olha o defeito do outro irmão, pelo contrário, ela tenta ajudar o irmão mesmo com defeito. É fazer o bem a todos, independente de quem seja. Paulo vai dizer: dai de comer aos vossos inimigos. Imagine quem você ama. Imagine quem você ama. Agora pula um pouquinho aí e vai lá para o versículo 4, para o capítulo 4, verso 16, para a gente concluir. 4,16. 4,16. Eu pulei para a gente não ler o 4 todo. Vamos o resumo. Ele diz assim: e nós vimos e anunciamos aos outros. Não, que é 14, estou lendo errado. 16. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e cremos neste amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com quem? Com Deus. E Deus vive unido com quem? Com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do quê? Do juízo, para que a nossa vida neste mundo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de quem? De Cristo. No amor não há o quê? Medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o quê? O quê? O medo. Para um pouquinho aqui. Abel não amava? Quando Caim chamou Abel para um lugar, Abel desconfiou de Caim? Teve medo de ir com Caim? Não. Porque Abel amava Caim, mesmo Caim sendo mau. Ele não teve medo. O amor, quem ama nem medo tem, não desconfia de nada, é inocente, é puro. É puro. E ele diz assim, portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente, porque o medo mostra que existe o quê? Castigo. O medo mostra que existe. Quando a pessoa tem um amor verdadeiro, ela não tem o quê? Medo. Porque o medo mostra que a gente não é verdadeiro, que a gente tem alguma punição, alguma coisa que a gente tem medo. Você já viu aquela criança que fez uma coisa errada? Ela não quer estar perto do pai porque sabe que está escondendo alguma coisa. O ladrão, quando vê a polícia, fica agoniado porque deve. Porque está com medo. Porque não anda na verdade do amor. E isso é profundo. E João conclui assim dizendo, olha, nós amamos porque Deus nos amou o quê? Primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem o quê? Ver. Ou seja, se eu digo que eu amo a Deus e eu não amo o meu próximo, eu sou o quê? Mentiroso. O amor não pode ser da boca para fora, o amor tem que ser com frutos do amor, com gestos, mostrando que eu amo, fazendo porque eu amo, cuidando porque eu amo, vivendo porque eu amo. Eu venho na igreja porque eu tenho medo ou porque eu amo a Deus? Eu venho porque eu amo a Deus. Eu cultuo na igreja porque eu amo, porque eu tenho medo, tipo o inferno, ou porque eu amo a Deus? Eu oferto na igreja porque eu tenho medo do pastor reclamar, ou porque eu amo a Deus? Eu faço porque eu amo a Deus.
Eu me dedico à obra de Deus, porque eu tenho medo de não dar frutos do serviço, de ser chamado de um mau obreiro, ou porque eu tenho amor por Deus? Porque eu tenho amor por Deus. Então, tudo que eu faço de bom é movido pelo amor. Seja do congregar, do obedecer, do submeter, do perdoar, do fazer, eu faço porque eu amo. E não porque eu tenho medo, porque eu devo, porque eu estou preocupado com a punição. A lei era obedecida por medo da punição. A lei era obedecida porque as pessoas tinham medo de morrer com as punições da lei. Mas o amor, não. A pessoa faz porque ela ama a Deus e não porque ela tem medo. Ela faz porque ama a Deus e não porque está temendo alguma coisa. Caim ofereceu a Deus, não é porque amava. Ofereceu a Deus por medo. Ofereceu a Deus por obrigação. Ofereceu aquela oferta a Deus porque ele queria. Ele queria, olha, não sair com culpa. Mas Abel não. Abel amava a Deus e ofereceu por amor. Por isso Deus olhou para o coração de Abel e viu que o coração era bom. Viu que as obras de Abel eram boas. Viu que o que Abel fazia era bom. Abel amava o irmão, mesmo o irmão sendo mal. Abel fazia tudo por amor. Amava os seus pais, amava os seus bichos, amava o que fazia, amava o Deus que adorava. Mas Caim não. Caim fazia porque queria fazer, só para mostrar ou por medo. Essa é a questão. E Deus olha o nosso coração e vê o que está dentro. Se eu amo, eu mostro os frutos deste amor. Mas se eu faço por medo, essa é a questão. Por isso, quando Jesus indagou o jovem rico, ele não fez. Porque ele cumpria a lei por medo e não por amor. Porque se ele amasse, ele não tinha medo de fazer. Ele olhava para o próximo e fazia como João disse. Se eu sou uma pessoa que eu posso amar, eu posso fazer, e eu vejo alguém precisando do meu amor, e eu não dou o meu amor, eu sou um mentiroso, eu não tenho como dizer a Deus. Ou seja, eu digo, Senhor, eu te amo, Tu és o meu tudo, Tu és a minha vida, eu amo o Senhor acima de tudo. E eu olho para o meu irmão, aquele irmão ali, eu não gosto dele. Eu sou mentiroso, é mentira. É uma utopia no meu coração. E a igreja precisa dos frutos deste amor. É o que João está dizendo. E Jesus dá um mandamento. Não é uma coisa que a gente faz porque a gente eu estou com vontade de fazer, não. É porque por amor a Cristo eu obedeço a Ele. O mandamento de Cristo está aqui no 21. Ele diz assim, o mandamento de Cristo, que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o quê? O seu irmão. O maior mandamento é amar a Deus. E o segundo o quê? O seu próximo. A essência do amor é amar o próximo. Eu amo a Deus e provo amando o meu próximo. Eu não posso ficar no amor das palavras. Eu tenho que mostrar com meus gestos. Eu tenho que mostrar com minhas ações. Tiago vai dizer uma coisa interessante. Tiago vai indagar. Tiago vai trabalhar em cima disso lá em Tiago 2. Tiago vai falar uma coisa interessante. Tiago, sem pena e sem dó, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Tiago vai dizer que se o meu irmão está precisando do pão e eu não dou, Tiago vai dizer que adianta eu dizer, olha, isso se eu não mostrar com minhas ações. Ou seja, que eu tenho fé e se eu não mostrar com minhas ações, se eu não fizer minha caridade, se eu não fizer por onde. Tiago vai dizer uma coisa tão forte. E João está complementando aqui. Eu preciso, você precisa amar. A gente precisa ter esse amor. A igreja só vai prevalecer contra as portas do inferno. A igreja só vai resistir contra os ataques do diabo. A igreja só vai ficar de pé
quando a igreja deixar de viver a vida da carne, a vida da alma e viver a vida do Espírito que leva a gente a amar. Quando a gente viver o amor de Deus na íntegra, que o mundo olhe para a gente e nos odeie pelo nosso amor. Que o mundo olhe para a igreja e diga: rapaz, o que é aquilo ali? Que o mundo faça o que fez com Cristo. Mate a gente porque não suporta ver o amor. Mataram Jesus por isso. Nós viemos para sofrer o que Jesus sofreu por amor. Assim como Cristo deu a vida, nós devemos dar também pelo nosso irmão. Quando você não ama, você não incomoda o diabo. Quando você não expressa o amor de Deus para com seu semelhante, você não incomoda o inferno. A igreja só é forte quando ama. Eu posso orar, pastor, eu sou uma igreja de oração, eu passo meia hora, uma hora, eu de joelho, eu clamo, eu pulo, eu vou para monte, eu jejuo, eu faço tudo isso, mas não adianta nada se não tiver amor. É melhor nem fazer isso, mas eu amar. É melhor eu nem falar na língua dos anjos, mas eu amar. É melhor eu nem profetizar, mas eu amar. É melhor eu nem curar ninguém, mas eu amar. É melhor eu não fazer nada na igreja, mas eu amar as pessoas. Para Deus é muito melhor do que eu fazer tudo isso e não tiver amor. Porque Jesus vai dizer: olha, naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu curei enfermo. Em teu nome, Senhor, eu falei línguas, eu profetizei, eu pulei, eu rodei, eu preguei, eu fiz, meu Deus, eu fiz o céu parar. Eu fiz milagres e prodígios. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que pratica o quê? A iniquidade. Qual era o fruto de Caim? A iniquidade, o assassinato, a malignidade. O coração dele era odioso. Não adianta. Não adianta eu viver uma vida dentro da igreja, eu viver uma vida de crente, com Bíblia embaixo do braço, eu falando Pai do Senhor para um, Pai do Senhor para outro, e meu coração é ruim, sem amor. Tem que ter o amor. Eu tenho que olhar até para o meu inimigo e amar ele. Até para o meu inimigo. Isso eu preciso. É o que João está trazendo para a igreja. Quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentira. Mentiroso. E João 8,44 diz que a mentira é proveniente de quem? Do maligno. Ou seja, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, não é de Deus. Não é. Isso é a realidade. E falta as pessoas entenderem que o evangelho, a essência do evangelho de Cristo é amor. A essência do evangelho não é o pregar prosperidade para as pessoas. Pastor, não pode. Não pode sim, mas primordialmente é o amor de Deus que tem que ser pregado. Primordialmente é o amor que tem que ser exposto. Primordialmente é o amor que tem que ser vivido. É a primeira coisa, é a primícia do evangelho, é o amor. João começa dizendo: olha, desde o princípio, que vocês ouviram isso lá no princípio, foi a primeira coisa que vocês ouviram: amor. Amor. Pastor, eu posso profetizar? Pode sim, mas ame primeiro. Pastor, eu posso tocar? Pode sim, mas ame primeiro. Eu posso, pastor, querer ficar rico? Pode sim, deve, mas ame primeiro. Ame primeiro. Primeiro, ame primeiro. Isso tem que acontecer. Então, não adianta. Uma igreja, eu mesmo digo, eu falo com Deus todo dia: Deus, se essa igreja não amar, então não deixa continuar com esse trabalho. Acaba esse trabalho. Tira esse trabalho da minha mão. Se essa igreja não tiver amor, acaba com esse trabalho. Porque eu não vou criar um bocado de irmão que diz que te ama e não prova que ama. Graças a Deus aqui, graças a Deus tem pessoas aqui que é notório o amor na face. Mas tem muitos que têm que aprender ainda a amar.
ainda precisa aprender, precisa olhar para o seu semelhante e dizer assim: olha, eu amo essa pessoa mesmo ela não prestando. Isso aí é uma igreja forte, porque quando o diabo tentar botar uma desavença, uma fofoca, uma intriga, uma inveja, a pessoa vai olhar e dizer: meu irmão é benção, eu amo meu irmão, nunca eu vou fazer isso, nunca eu vou fazer algo contra o meu irmão porque eu amo meu irmão, eu nunca vou querer prejudicar o meu irmão, matar o meu irmão porque eu amo meu irmão. Eu não sou como Caim não, eu sou como Abel, eu não vou matar meu irmão. E o diabo não vai ter como dar o conselho maligno, porque o coração só tem amor. E quando só tem amor, olha, as 3 vidas que nós temos, a vida da carne, que é do corpo, ela está mortificada em Cristo. Mortificada em Cristo, crucificada em Cristo. A vida da alma, ela só expressa sentimento de felicidade e gozo. Por quê? Porque a opressão do ódio já não existe mais na alma. E aí o Espírito domina toda essa área, fazendo manifestar os frutos de Deus na pessoa, que é o maior deles, o primeiro deles, que Paulo vai dizer em Gálatas 5, amor. Paulo começa dizendo amor, depois longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, frutos do amor. Frutos do amor, que é proveniente do Espírito de Deus dentro da gente, da presença de Deus dentro da gente, do Espírito Santo manifestando, operando plenamente, 100%, sem reserva, dentro da gente. Então, eu não consigo olhar com maldade, eu não consigo pensar com maldade, eu não consigo fazer o mal, porque dentro de mim não tem essa natureza maligna. Eu não sou do maligno, eu sou de Deus. Caim era do maligno, foi o que João disse. Caim era do maligno, ele não seja como Caim, que pertencia ao maligno. Caim, ele era do maligno, por isso Caim não amava e matou o irmão. Mas quem é de Deus, ele traz vida, traz amor cada dia. Ele se preocupa com seu irmão. E essa igreja precisa aprender para que no futuro, não muito distante, que é a vinda de Jesus, que ele vai dizer bem claro, ele diz no dia do juízo, João vai dizer aqui, olha, quando ele vai dizer bem assim, quer ver? Ele fala, cadê? Pronto. Aqui, versículo 17. Assim, o capítulo 4. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Ou seja, coragem no dia do juízo. Já pensou? Se a gente, no dia do juízo, ou no dia da prova, de provar esse amor, a gente não tem a coragem de se aproximar mais do amor por medo, e a gente acaba perdendo por medo. Então, eu falo todo dia, eu prefiro ter uma igreja vazia, mas uma igreja que ama. Eu prefiro ter uma igreja vazia, mas uma igreja que ama a Deus e que obedece a Deus. Eu prefiro ter uma igreja vazia, mas que viva a verdade. Não viva um engodo, um engano, uma fábula, como tem um bocado de gente vivendo. Pai do Senhor, meu irmão, eu te amo, cheio de gente, e pula, e fala, e profetiza, mas não ama. É uma fofoca, é uma intriga, é um disputando, é um matando o outro. A inveja no centro, o diabo operando no meio. É um disse-me-disse, é uma perturbação, é um querer prejudicar o outro. E agora está acontecendo uma coisinha aí na igreja, agora que isso por falta de amor. Eu não vou nem entrar nesse assunto, mas tá um troca-troca de casal, um toma-toma de marido, de mulher do outro. Isso aí é amor? Matando os outros, destruindo os outros, isso não é amor. Então, essa é a nossa visão.
Amém? Essa é a nossa visão. O amor tem que ser na prática. Praticando o amor e não falando de amor. Amém? Quem entendeu? Quem vai viver? E você que está em casa sem poder vir, guarda essa palavra no seu coração. Não adianta você fazer nada nessa terra se você não amar. Eu nem quis usar o texto de Paulo para trabalhar hoje aqui.